Oi, tudo bem? Fiquei de vir aqui trocar uma ideia com vocês, né? Eu tô em Viçosa tem 8 anos. Viçosa fica em Minas Gerais. E aqui eu comecei uma empresa que minha filha nasceu com alergia a ovo e proteína do leite. E eu tive que aprender a cozinhar porque há muitos anos eu sou vegetariana. Eu era vegetariana e, na verdade, é ovo-lacto-vegetariana, porque eu não consumia carne, deixei de consumir peixes, mas continuei consumindo ovos e leites. Durante a gestação, eu comecei a passar muito mal tomando leite. E continuava com ovo, fazia muito omelete, essas coisas. Minha filha nasceu, quando a gente começou a fazer a introdução alimentar, minha filha apresentou reações alérgicas. E muito forte, a gente foi fazer exame de sangue e tudo, e assim, nível altíssimo. Tanto é que quando você consumia um pão, né, feito com ovo, um bolo feito com ovo, e fosse beijar, ela ficava a marquinha da sua boca, assim. Então, assim, era muito sensível, muito sensível, muito sensível. E até vacinas ela tem que tomar, quando é uma vacina que a gente vê que é importante, viral, né? A gente tem que internar ela para poder tomar essa vacina. E, então, assim, foi muito difícil. Mas, como agora ela tem 11 anos, então são 11 anos de experiência, né? E nisso, quando ela começou a ir para a escola, eu apresentei os problemas da minha filha e a escola foi muito inclusiva. Quando tinha aniversário da Isa, eu falava que tinha que afastar ela, né, que ela não podia participar, mas eu levava as coisinhas. E as mães, né, começaram a falar: ai, Débora, então faz o bolo, faz tudo, e a gente paga para você e a gente prefere incluir a sua filha, né? E aí o pessoal consumia tudo e as crianças falavam que gostavam, que estava gostoso tudo. E aí foi indo para outra sala e eu comecei a trabalhar com isso assim de uma forma muito orgânica. E aí eu tinha um blog, né, para falar sobre maternidade, sobre todos esses perrengues, né? Aí eu acabei transformando o meu blog em site para poder divulgar mais meu trabalho, fiz um Instagram para isso, enfim, foi crescendo. Durante a pandemia eu parei, né, porque estava inviável. Outra coisa, sou eu sozinha, não tenho funcionário, não tenho ajudante. De vez em quando eu contrato alguém para fazer a parte final, porque eu estudei muito, fiz muitos cursos, estudei muito, e até em profissionais mesmos que eu ia, que eu ainda vou, ainda existe alguns equívocos, principalmente quando vai fazer a tabela nutricional, quando tem algum produto industrializado, sabe? Porque quando você indica alguma marca, algum produto, assim, muitas vezes a pessoa não está habituada, não é daquela área, porque é uma coisa muito específica, né? Agora está começando a ficar muito mais, com muito mais informação, muito mais acessível, mas, gente, minha filha tem 11 anos. Imagina isso há 11 anos atrás, que não existia lei de alergênicos nos rótulos. Então, eu sou dessa época, da época que você tinha que ligar para saque, que você tinha que ir no mercado em horário comercial para você poder ligar no saque. Então, passei muito perrengue, né? E às vezes eu chegava no consultório e falava assim: olha, até amido de milho tem ovo, dependendo da marca, tá? E a pessoa regalava o olho desse tamanho. Eu falava assim: nossa, não é brincadeira, não. Então, eu prefiro fazer tudo em casa, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu tô produzindo do zero,
eu sei o rótulo que eu comprei, se eu tiver dúvida daquela empresa, eu ligo para reafirmar da alergia da minha filha, tudo. Muitas vezes, antigamente, eles passavam para nutricionista, para você conversar com o nutricionista da empresa, para ver, né, às vezes até o preparo de alguma massa, que antigamente era muito menos acessível, né? Então, é muito complexo para chegar até hoje. E no final do ano passado, teve uma crise do cacau e um boom também no preço de óleo, de arroz, de tudo, principalmente aqui na minha cidade. E aí eu vi que, assim, repassar todos os custos ficava inviável. E, gente, eu trabalho sozinha, eu não tenho funcionário. Então, assim, meu custo já é super enxugado para eu poder passar as coisas de um valor acessível. E eu tinha alugado um apartamento, estava começando a gerar dívida nesse apartamento, que eu tinha exclusivo para produção, para poder ter o alvará sanitário, tudo. Gente, muito certinho, tudo muito certinho. Eu sempre fiz muito chata com isso. E aí, enfim, eu tive que encerrar tudo. Aí no fim do ano eu encerrei tudo, minha empresa, né? E falei, vou assumir que eu sou dona de casa. E só que agora eu tô querendo me separar. Tô querendo não, eu vou me separar, né? E é um negócio assim que eu sou formada em publicidade e propaganda também, mas é um negócio que eu mando muito bem. É fazer esses produtos, é fazer doces, salgados, fazer bolo de... Minha especialidade, assim, são festas, né, que foi o que eu comecei a fazer. Então, minha especialidade são eventos, né, para fazer coisas veganas e sem traços de ovo, sem traços de leite. Eu não tenho problema com glúten, mas eu sei muito bem todas as consequências de quem é celíaco. Eu acho que tem como é que eu posso dizer? Eu vou ter que editar essa parte depois, cortar, porque eu tô pensando como que eu acho a palavra certa. Um exagero em proibir, ou proibir não, ou falar mal do glúten. Sendo que qualquer alimento, gente, qualquer alimento, se seu organismo não tiver nenhum problema em absorver ele, não faz mal, tá? Então, assim, tem gente que, assim, coloca o glúten como um diabo na história. Eu não penso assim. Eu tô bem obesa, então dá pra ver que eu não penso assim. Eu consumo muito açúcar, sei que é errado, mas é uma questão emocional que eu tenho com açúcar. E virou um pouco também de dependência, meio que química, né? Porque o açúcar provoca isso. Enfim, eu não tenho problema com glúten, mas eu sei das condições. E, gente, vou ser bem sincera, celíaco mesmo não tem esse boom de celíacos. Tem muita gente que tem uma intolerância. Agora, celíaco mesmo, gente, é uma doença muito, muito séria e muito grave. Ela pode causar infertilidade, ela pode, se não tratada, ela pode desenvolver câncer no intestino. Então, assim, é muito sério. E a doença celíaca, ela tá totalmente ligada com uma intolerância à lactose também. Então, você precisa, quando a pessoa realmente é celíaca, ela tem que, assim, tirar da vida dela o glúten e a lactose, né? Que são um conjunto. Aí é uma questão que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é um conjunto que trabalham juntos na doença celíaca, né? É um composto ali que você tem que tirar esses dois para a doença ficar controlada, né? Que é uma doença autoimune. Enfim. E aí eu tô voltando para Peruíbe, que é a minha cidade natal, que fica no litoral de São Paulo.
E eu vou. A única coisa assim que eu penso que eu posso fazer lá é voltar a trabalhar com alimentação vegana e para quem tem restrição, e de como eu fazia aqui em Viçosa, que é inclusivo, né? Que é tentar deixar num valor acessível. Não sei como está o preço dos custos que eu vou pagar lá, né? Porque é outro estado, então são outras taxas, frete, tudo, né? Tudo muda. Então, eu não sei como que vai ficar, mas eu sei que é isso que eu sei fazer. Então, eu já estou começando a embalar algumas coisas, deixar algumas caixas já preparadas e vou fazer um pouco. Algumas compras que eu fiz aqui para vocês, que eu fiz os vídeos de compras da Shopee, são coisas que eu já comprei pensando em levar. Tem coisas que vieram 2 unidades iguais, porque eu já pensava em deixar uma aqui em Viçosa e levar uma para Peruíbe, ou para minha cozinha, né, que é vegana, que não pode ter contato, para não ter contaminação cruzada, né? Então, todos os utensílios que eu uso na cozinha vegana, ela é exclusiva para aquilo, para não ter contaminação cruzada. Então, assim, inclusive minha geladeira que eu trouxe para cá, para o apartamento que eu moro, ela continua isenta. Então, nem dentro da geladeira eu deixo entrar nada para não ter contaminação cruzada. Então, eu deixo tudo muito fechadinho, tudo muito embalado, e coisas que podem ter contaminação cruzada, eu compro 2, que é um para deixar aqui e o outro para deixar só para cozinha. Porque eu sou vegana, minha filha, de vez em quando, ela come carne, porque o pai dela é carnívoro, essas coisas assim, então a gente tem 2 geladeiras que eu não gosto de misturar as coisas, eu sou muito caxias para isso, né? Mas eu também não sou dessas pessoas que porque eu sou, você tem que ser. Eu respeito todo mundo e quero que me respeitem também, então é isso. E é isso, gente. Então, o que eu tô trazendo para vocês hoje é que essas caixinhas aqui são de pizzas, que eu não sei o que eu vou fazer ainda. Em cima são bandejinhas de isopor que eu vou levar para Peruíbe para poder fazer algumas coisas congeladas, salgados, deixar congelado para revender, né? E é isso. Então, daqui em diante vai ser um misto de mudança. É um misto do que eu tô comprando para mudança, apesar que tem muita coisa que eu já tô mandando lá direto para Peruíbe para entregar lá. Talvez tenha vídeos de eu procurando lugar para alugar, para morar ou para trabalhar. E já deixando o convite para vocês, quando tiverem em Peruíbe, vai ter euzinha vendendo doces, salgados, coisas para eventos, festinhas, congelados, tudo vegano, seguro para alérgico a ovo e leite, sem traços. Quem é intolerante à lactose também pode comprar com segurança. E eu tenho 2 opções, né, nos meus cardápios, que é o saudável e o que é mais perto do tradicional mesmo. Então, os bolos são de sabor que eu deixo tentar mais próximo do tradicional, que é um chantilly vegano, que é marshmallow vegano, e que não vai ser aquele açúcar mais saudável. Então tem todas essas questões. Então tem gente que só tem alergia e que não é vegano, tem gente que é vegano e tem gente que busca saúde, né? Então eu tento atender todo mundo. Todo mundo não dá, né? Então o que eu tenho de mais opção é o vegano para alérgicos a ovo e leite. Então, tudo meu é vegano. Não tenho nada e não produzo nada que não seja vegano. Inclusive, meus fornecedores também. Eu procuro fornecedores que tenham uma consciência, né, ambiental e
e humana também, né? Essas coisas assim de exploração, cacau, tem muito cacau que tem, usava trabalho infantil, então assim, tração animal, então tudo isso assim eu levo em consideração quando eu busco um fornecedor, tá? Então eu sou muito criteriosa, eu não vou por preço, eu vou por uma ideologia, que é o que eu acredito, mas respeito também as pessoas que trabalham de outra maneira, porque cada um sabe onde seu calo aperta também, então eu não julgo ninguém, mas essa é o modo que eu trabalho, que eu conduzo minha vida e minha empresa. E é isso, esperando vocês depois lá em Peruíbe, para consumir meus produtos, me conhecer, conhecer a cidade, e apresentar que esse vídeo hoje é para falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu tô fazendo e um pouquinho do que vai acontecer. Aí eu gostaria muito também que vocês deixassem um comentário, né? O que vocês acham de tudo isso, o que vocês esperam, vocês acham legal ou não, eu continuar com a empresa. Outra coisa, a empresa vai mudar de nome. Não, antes eu coloquei como Mãe Vegetariana, porque eu já tinha o blog de Mãe Vegetariana. Gente, eu não tenho roteiro. O que eu vou lembrando aqui, eu vou falando, não tenho nada anotado. É o que vem na mente mesmo que eu lembro. Então, eu tinha um blog, né, Mãe Vegetariana. Não, era Mãe de Primeira Viagem. E aí tinha uma cegonha e escrito Mãe de Primeira Viagem. Aí quando virou a empresa, eu troquei por Mãe Vegetariana, fiz site, fiz um monte de coisa. E depois, agora no final do ano que eu encerrei a empresa, eu tinha uma ideia de assim, como eu estava como dona de casa, falei, vou fazer umas experiências aí, onde que eu encontrar comida vegana, eu vou experimentar e vou colocar ali o que eu acho, para compartilhar com as pessoas as experiências e aonde ela vai comer, o preço, tudo. Essas coisas assim que esses canais grandes já fazem, muita gente já faz isso. Só que eu ia fazer de uma forma para vegano e para alérgico também, né? E aí eu mudei o nome do meu Instagram para Experiências Veganas. Só que experiências veganas não tinha, aí ficou Experi Veganas. Mas o nome que eu quero ainda é esse. Então, se não tiver nenhum problema, tem que ver registro no INPE, essas coisas, tudo. E aí, se não tiver problema, que eu ainda não fui atrás disso, eu vou registrar. E se não, eu procuro outro nome também, que não tem problema nenhum. Mas se vocês quiserem me procurar lá, eu vou deixar aqui também na descrição, onde tá meu Instagram. E aí vocês me sigam lá para ficar sabendo do que tá acontecendo também na minha trajetória lá pelo Instagram. Lá é um Instagram profissional, lá eu não divulgo nada assim, além de coisas para alergia e para veganismo, né, o mundo animal, essas coisas, proteção animal, né, e o nome ainda, por enquanto, tá esse. Eu tô fazendo arte de cartão de visita, de panfleto, de tudo isso, ainda não fiz camiseta, preciso dar uma olhada legalmente aí, se eu mantenho isso ou não. E é isso, gente. Curtam, compartilhem, se inscrevam e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!